Siga a sua intuição. As piores decisões que eu tomei na minha vida, a maioria delas foi quando eu estava tentando fazer algo seguindo o conselho de outra pessoa. Um conselho que às vezes não fazia sentido para mim e que a minha intuição falava que não era para mim fazer aquilo. Mas eu simplesmente ia e fazia, e na maioria das vezes deu errado. Só que sempre que eu fazia algo baseado fortemente na minha intuição falava fortemente para mim fazer aquilo, eu nunca me arrependi de fazer isso. E foi sobre isso que eu estava pensando esses dias. E eu cheguei à conclusão de que você precisa seguir a sua intuição. Porque a sua intuição é uma das coisas, se não a coisa mais poderosa que você tem dentro de você. É algo extremamente poderoso que você tem. É uma força extremamente poderosa que você tem dentro de você. É a sua intuição. E a gente acaba desvalorizando o poder da nossa intuição. A gente acaba não seguindo a nossa intuição, achando que a gente pode estar errado, achando que pode dar errado, achando que a gente pode fracassar, que a nossa intuição pode não estar correta. Isso é totalmente normal. Vai dar errado algumas vezes. Assim como deu pra mim. Algumas vezes eu segui minha intuição e deu errado. Só que tudo que a gente fizer, nada na vida, na verdade, é algo 100% que vai dar certo. Só que a gente se baseia sempre, né, fazendo o overview das coisas, tendo essa visão geral. Então, fazendo esse overview da minha vida, eu percebi que as melhores decisões que eu tomei, se pegar todas as melhores decisões, colocar num pote, a maioria delas foi quando eu segui a minha intuição. Foi quando minha mente e meu coração falava, faz isso, e mesmo com medo, mesmo com aquele receio, com aquela, sabe, aquela ansiedade, eu fui lá e fiz. E na maioria das vezes deu certo, na maioria das vezes foi algo que eu aprendi bastante, foi algo que minha vida, eu alcancei um novo nível de maturidade, de experiência, de vida mesmo. Então foi algo extremamente bom para mim. E aqui que tá o ponto. Você precisa confiar mais em si mesmo. Você precisa confiar mais na sua intuição. Você precisa confiar mais em você. Porque a maioria, olha só isso aqui, a maioria das respostas que a gente busca em livros, em cursos, em outras pessoas, em outros lugares, em outros ambientes, em networking, isso, naquilo. A maioria dessas respostas às perguntas que nós temos, as respostas tá dentro da gente, tá dentro de você. Essa pergunta que você está se fazendo, muito provavelmente você tem essa resposta. Só que você busca a resposta em outras pessoas, em terceiros, porque você acha que você não sabe, acha que você não consegue. Só que é mentira, é sua mente se sabotando. Você já tem essa informação, você já sabe a resposta, só que você não confia em você o suficiente para você obedecer a si mesmo. Já percebeu isso? Tem pessoas, e isso representa muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo agora, muitos de vocês só querem que alguém chegue para você para falar algo que você já sabe, mas que aquela pessoa falando para você, você vai se sentir mais confiante naquela informação, vai confiar mais em executar aquilo que você já sabia. Porque você não confia em si mesmo o suficiente, você não confia na sua intuição o suficiente para você mesmo tentar, baseado no que você já sabe, baseado no que a sua intuição já te fala. Esse que é um dos grandes problemas da sociedade. Ah, Maxwell, mas será que esse realmente é um dos grandes problemas da sociedade? Sim, é. Porque a falta de confiança
ela transforma qualquer ser humano em um animal. Em um animal que não pensa e não raciocina direito. Porque quando você deixa que, por exemplo, o medo controle você, você entra num ciclo automatizado. Você só faz coisas automáticas quando o medo ele te controla. Porque você entra como se fosse no trilho do medo, certo? E quando o trem ele tá no trilho, para ele sair é algo muito difícil. Então você entra no trilho do medo e você não consegue sair. Então você passa a seguir a rota do medo, que é uma rota automática, que a maioria das pessoas hoje estão seguindo essa rota. Só que esse é o ponto. Quando você segue a sua intuição, você passa longe de ser uma pessoa automática. Você passa longe de ser uma pessoa medrosa. Você passa longe de ser uma pessoa comum. Porque a maioria das pessoas não segue a intuição. A maioria das pessoas não segue e não confia em si mesmo a ponto de, por exemplo, ter uma ideia e colocar aquilo em prática. Não confia em si mesmo a ponto de pensar algo e executar aquilo. Não confia em si mesmo a ponto de falar, eu quero abrir um negócio e realmente abrir. Não confia em si mesmo a ponto de falar, eu quero me tornar um grande advogado, quero me tornar, na verdade, o melhor advogado da minha cidade. Você não confia em si mesmo a ponto de falar isso, acreditar nisso e executar isso. Então, eu vejo que é muita falta de confiança, de autoconfiança, que as pessoas têm em si mesmo. Elas não conseguem seguir a sua própria intuição, que é um dos maiores poderes que você tem. Por quê, Maxwell? Porque a sua intuição, ela não é baseada só em coisas abstratas, coisas que a sua mente, loucuras que a sua mente inventou. Não é isso. Seja quantos anos você tem, 20, 30, 50, 100 anos, você já viveu muita coisa. Você já passou por muita coisa na sua vida, certo? Você já viu muita coisa. 90% das informações que a gente capta no dia a dia, 90%, elas vão para o nosso subconsciente. A gente não consegue acessar isso de maneira fácil. O nosso subconsciente ele é mais profundo. O nosso consciente é a nossa mente que a gente pensa diariamente. Só que o subconsciente ele é mais profundo. A gente não consegue acessar ele facilmente. Então o subconsciente ele retém 90% de todas as informações que a gente capta no dia a dia e que a gente já captou na nossa vida. Então, imagina só, 90% do conhecimento que você tem, só que você não consegue acessar ele facilmente. Você não consegue acessar ele agora, se você quiser, por exemplo. Não consegue. Tem coisas, por exemplo, já reparou que algumas coisas que surgem na sua cabeça, surgem meio que do nada, algumas informações que você não sabia que sabia aquilo. Já aconteceu bastante comigo. De alguém me perguntar alguma coisa, eu responder e eu não saber que eu sabia responder aquilo. Aquela informação estava na minha mente, só que estava no meu subconsciente. E o subconsciente trouxe essa informação de volta do poço e levou ela para a realidade, para o mundo real. Então, confia mais no seu subconsciente, confia mais na sua intuição. É uma das maiores forças que você tem, é um dos maiores poderes que você tem. É a sua intuição. Começa a seguir ela, começa a obedecer mais à sua intuição, começa a confiar mais em si mesmo. Você é muito mais inteligente, muito mais forte e você tem muito mais experiência de vida do que você imagina. Só que você tem que colocar isso em prática, tá?
E já começa agora, se inscreve aqui no canal, deixa a sua curtida, tá? Faz isso para você poder assistir os próximos vídeos que serão melhores, certo? Ainda melhores do que esse aqui que você assistiu e chegou até o final. Então, se inscreve, deixa o like e eu te vejo no próximo conteúdo. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau. Abraço.